Ah, Steven Universe. Aquela série que há pouco tempo atrás eu não gostava, depois de ver alguns episódios, até que eu ousei fazer uma piada sobre não gostar no Twitter. O que me fez sofrer bullying dos meus amigos. Eu resolvi assistir de novo pra provar que eu estava certo em não gostar e acabei me provando errado. E agora eu digo que eu gosto, sabe? Não é a minha série favorita nem nada do tipo, mas é uma série muito boa que eu totalmente não tô obcecado, eu juro. Steven Universe é uma série bem difícil de odiar depois que você entra na vibe que a série quer passar. Se bem que tem gente que realmente tenta. Uma série fantástica sobre amor, compaixão, amadurecimento e ser super gay. O que me fez realmente gostar dessa série depois de assistir os primeiros episódios são os ótimos personagens coadjuvantes da série, como a Garnet. Oh, Stephen, there's one more thing I had to mention. What is it? I love you. Bye. Amethyst. No! Mi torta! Pearl. Is water just hydrogen and oxygen mashed together? Analogy wasted. Lapis. Bob. Sadie, Lars e a Connie. You should sneak me into a PG-13 movie sometime. Oh, yeah. No, I'm just kidding. I would never ask you to break the law. Que estão lá pra complementar e desenvolver o amadurecimento de Steven. Mas tem uma personagem que é obviamente superior ao resto. Uma personagem tão incrível, inteligente e fofa que ela pisa em todos que ousam pensar ser superiores a ela. She's beauty. She's grace. She's a Dorito from space. Porque na falta de ideias a gente faz clickbait. Peridot é a melhor personagem de Steven Universe. Feel my unbridled rage! Sem comparação. That's your butt! Essa opinião tem apenas um pouco a ver com o fato de eu me sentir espiritualmente conectado com ela. Peridot, are you gonna be okay? I'm a traitorous quad! Traitorous quad! No! Eu não vou falar sobre isso aqui. O personagem começa como uma vilã ameaçadora e cruel, que depois de ficar presa na Terra, se transforma em uma vilã cômica e quase incompetente. Prepare yourselves for annihilation! E que é revelada ser uma pequena nerd com dificuldade de controlar as suas emoções e se relacionar com os outros. Além de ser super fofa. Como eu já mostrei no título e na abertura desse vídeo, esse vai ser o meu top 10 episódios da Peridot. Eu vou listar especificamente episódios onde a Peridot é uma das ou a personagem central. Então episódios onde ela aparece no fundo ou onde ela é só uma coadjuvante, como Hit the Diamond, não contam. O que é uma pena, pois eu queria muito usar esse clipe. Oh, we're doing just fine. Everything's gonna be A-okay. You're lying to me to make you feel better. Thank you! E agora eu usei, eu estou feliz. E essa regra também exclui episódios como Jane Harvest, Change Your Mind e Beira. O que também é uma pena, pois eu queria usar esse clipe da Lápis e da Peridot dançando. E agora eu coloquei esse clipe aqui e estou feliz de novo. E também são excluídos todos os episódios dessa listinha. O que, de novo, é uma pena, pois eu não posso falar sobre o vestidinho super fofo que ela usou em Reunited. E agora eu falei sobre isso, e adivinha, eu estou feliz de novo. Ok, eu vou pra lista. Vamos começar com um simples? Too Far é o quarto episódio do que eu vou chamar da saga do celeiro. Mas sobre isso mais tarde. Nesse episódio, Peridot aprende o que é humor e o que significa ser engraçada, mas também tem que aprender os limites disso. That's funny, I'm so funny! Whatever, dude. Algo que totalmente não deveria ser aprendido por centenas de comediantes que reclamam do politicamente correto. Ok, esse episódio é simples, super simples. Perry fala que a Garnet ficar fundida deixa desconfortável sem saber que isso a ofenderia. What? What'd I say? Quando Steven e Amethyst decidem zoar um pouco com ela e mostrar que ela é engraçada, ela começa a se sentir confortável em usar com todas as Crystal Gems, incluindo Amethyst, que se sente ofendida com o comentário dela ser pequena e defeituosa. Como eu disse, simples. Porém, ainda interessante, pois nesse episódio Perry tem que fazer algo que ela não precisou fazer antes. Admitir estar errada e se desculpar. I have apparently hurt Amethyst's feelings, which was not my intent. If I've damaged my standing with the best gem here, then I've made a serious mistake. I'm still learning. I hope you understand. I want to understand. I'm sorry. E é também interessante como essa ideia de evitar ofender os outros acaba sendo desenvolvida mais pra frente. Mas depois eu falo disso. The New Crystal Gems é um episódio bem mais comédia, sem muito desenvolvimento das personagens, e a Lápis basicamente rouba todas as cenas. The Steven doesn't think that's funny! I'm obviously
obviously best suited to being the boss. You are very bossy. Maybe you should let someone else play. Doggone it. Lapis, you don't remember me? You almost drowned me when you tried to steal the world's water? I almost drowned a lot of people. Mas eu vou contar aqui, pois existe um pouco de desenvolvimento. Antes das Crystal Gems irem salvar o Greg no zoológico de humanos, elas deixam Peridot, Lapis e Connie para cuidar de Beach City. Elas pensam que, para fazer um bom trabalho, elas têm que cumprir o papel que as Gems cumprem. E assim elas interpretam a Garnet, o Steven, a Amethyst e a Pearl. O episódio tem a mensagem de que se forçar a cumprir um papel pré-definido não é uma boa estratégia, e a melhor forma de fazer as coisas seria fazê-las do seu jeito. Bem simples, mas que ajuda a desenvolver um pouco os temas da série. Eu também amo muito essa fala. You should be the Pearl. I'm nothing like Pearl. She's so uptight and sensitive. How dare you, I'm leaving! Ok, terceiro episódio da Saga do Celeiro. Mais sobre isso depois. Back to the Barnet também é um episódio simples, porém interessante, pois ele é o primeiro passo que a Peridot faz em aceitar as Crystal Gems. Depois de revelar o que é o Cluster, elas começam a formar um plano para destruí-lo. Pearl começa a trabalhar na broca que elas planejaram, mas Peridot não aceita que uma Pearl, a serviçais de Homeworld, faça o mesmo trabalho que ela e demanda a liderança da construção da broca, enquanto Pearl quer provar que ela não é apenas uma serviçal. Para decidir quem vai liderar o projeto, Steven decide que elas construam robôs gigantes e compitam em diversos desafios, que não inclui uma luta entre eles. Stop! Giant robots shouldn't fight! Fight, 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 fight! Isso, Amy. Manda o Steven calar a boca de novo. Episódio simples, mas é importante ver a lavagem cerebral de Homeworld sendo tirada da Peridot e ela ter que aprender que as coisas na Terra não funcionam da mesma forma. E ela aceitar que a Pearl é tão boa quanto ela é um momento importante para o seu crescimento, pois é a primeira vez que ela vê uma das Crystal Gems como iguais. A Garnet basicamente resume isso. But I won! What about the rules? Welcome to Earth. Ok, isso parece ser só uma desculpa pra Peridot e Steven estarem num episódio de Looney Tunes. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Static treated, we get tricked. Static kisses, we get kicked. Mas tem algumas coisas legais aqui. E Kindergarten Kid mostra as Crystal Gems libertando as gems corrompidas que a Jasper aprisionou. Uma delas consegue escapar e a Peridot decide provar ser mais esperta que ela. E ela vira o coiote, basicamente. O episódio tem a Peridot aprendendo que ela não é tão inteligente quanto pensa e a respeitar aqueles que ela vê como inferiores, que mostra que mesmo estando na Terra há um tempo, ela ainda tem muito que aprender. O sétimo e oitavo episódios da Saga do Celeiro... De novo, mais sobre isso mais tarde. Esses são os episódios que a jornada da Peridot chega a um momento importante. Em Could Have Been Great, eles vão para a Lua I was bouncing on the moon one day. para descobrir as coordenadas do cluster para poder destruí-lo. Eles vão para a base da Lua, uma antiga base onde a Diamond comandava a Terra e observava a colonização. E a Peridot tem um momento full fangirl na base, admirando não apenas os Diamonds, mas todo o seu plano para a Terra, que envolvia completamente erradicar toda a vida nela. Peri admira isso de uma forma puramente utilitária, vendo como apenas o aproveitamento total dos recursos oferecidos pelo planeta, enquanto as Gems veem isso como algo horroroso e elas acabam discutindo de uma forma super pacífica. Esse episódio também mostra a Peridot, mesmo depois de cantar uma musiquinha e se mostrar bem mais amigável com as Gems, ela ainda não largou Homeworld. Antes de sair, Peridot pega algo do trono. Message Received seria a continuação do último episódio, mostrando Steven confrontando ela quanto ao objeto, que ele descobre ser uma linha de comunicação direta com as Diamonds, e Peridot tenta se explicar da pior forma possível. Steven, claramente decepcionado, prende ela em um carro, How could you do this to me? The great and lovable Peridot! até que ela consegue escapar no seu robô gigante. Depois de uma cena de fuga, a Peridot fala com ela Diamond, tentando convencê-la a salvar a Terra e preservar o planeta, pois ela vê uma forma de aproveitar os recursos sem destruir toda a vida no planeta. E ela usa a prova da ideia. E Peridot, bom... What do you know about the Earth? Apparently more than you Claude! Esses episódios mostram quanto ela cresceu desde o começo, com a We've all cena got dela nowhere cantando em to Could Have Been Great. go. I think you're all insane, but I guess I am too. Rebeca, ela Anybody deveria cantar would mais. be if they Rebeca, were por favor, stuck. faz ela cantar no filme, por favor. Mas ainda faltava abandonar a sua antiga ideologia, que via as Diamonds como perfeitas, impossíveis de cometer erros, e os seus laços com Homeworld para que ela pudesse, finalmente, se tornar uma Crystal Gem. You're a crystal gem! Whether you like it or not. Ok, eu já explico por que esses dois estão juntos.
Em Barmaids, Steven leva Lápis para o celeiro, que seria sua nova casa depois do tour pela Terra. Lá, eles encontram Peridot e Lápis se recusa a dividir o celeiro com ela. Então, Peridot decide provar para Lápis que ela não é mais a mesma pessoa que a aprisionou. Já Raising the Barn é complicado. Quando Lápis descobre que Steven fugiu das Diamonds, ela decide que a Terra não é um lugar seguro e exige que ela, Peridot e Pumpkin vão embora. Mas nem Pumpkin nem Peri querem fugir e Lápis acaba indo embora levando todo o celeiro. Wait! No! You're supposed to reward me for my emotional honesty! Ambos esses episódios são mais sobre a Lápis do que sobre a Peri, onde ela entra em conflito com seu passado traumático. Primeiro decidindo fazer o esforço de conhecer a nova Peri antes de julgá-la. Peridot. Are you okay? E depois tendo que escolher entre sua nova vida e o seu medo de acabar perdendo tudo de novo em outra guerra. E no processo deixando seu trauma vencer e abandonando tudo que a faz feliz. Yay! Mas Peridot é uma personagem importante nesses episódios. Em Barmaids é a primeira vez que ela tem que confrontar um erro que fez no passado e mostrar que, agora que ela mudou, ela pode aceitar que errou e se desculpar com aqueles que ela feriu. But it's not like that anymore. It's different now. I'm different. E em Raise the Barn ela tem que confrontar os seus problemas com a autoestima e o seu medo de perder Lápis e a vida que elas construíram por errar de novo. Mesmo que isso não ajude ela a não perder a Lápis por motivos complicados. E é interessante como a mensagem positiva de Too Far acaba voltando aqui, onde ela precisa colocar os seus interesses e desejos como válidos, mesmo que isso signifique ir contra a pessoa com quem ela quer ficar. E como a sua segurança a fez mentir ou omitir coisas para essa pessoa. A quinta temporada inteira é uma série de momentos onde os personagens tomando atitudes corretas, sem levar em consideração como isso afeta os outros à sua volta, não levam a um resultado positivo. É quase como se isso fosse um tema ou algo do gênero. Esses são o primeiro e segundo episódios da saga do celeiro. Catch and Release mostra Peridot desesperada por algum motivo, mas sendo pufada antes de falar alguma coisa, o que leva Steven a tirá-la da bolha. You're so cute! A situação é essa que ela aproveita para se libertar. Freedom is mine! E se esconder no banheiro. If you're trying to flush yourself down the toilet, it won't work. Trust me, I've tried. Que apenas o Steven tem acesso. Peridot, can I come in? I need to get ready for the day. No. I have something for you. If it has anything to do with the experiment she was conducting in the kid. Mas é em Wayne Rains que o negócio fica interessante. Steven se mostra uma pessoa carinhosa com Peridot devolvendo o pé dela em Catch and Release e agora ensinando-a sobre a chuva. Yeah, you did it! What do you think? Isn't it cool? Que ela vê como uma prova que ele pode ser útil. Mas é depois deles serem encurralados Let's run into this corner. Oh no, we're cornered! e precisarem da ajuda das Crystal Gems que ela aprende a sua primeira lição, que é o catalisador para a sua redenção. Aprender que ela não sabe de tudo, não consegue fazer nada sozinha e que... It's okay to ask for help, you know. Vocês estão prontos para falar sobre baixa autoestima? Porque eu não estou. Too Short to Ride mostra o Steven e a Amethyst levando a Peridot para um parque de diversões, mas eles se divertem com seus poderes de metamorfose, enquanto o Peridot, que não tem esse poder, fica de lado. Peri, frustrada com a situação, pesquisando "Eu estou me divertindo" na internet, o seu único prêmio, que foi vencido porque a Amy usou a metamorfose, sendo um minúsculo fantoche, apenas serve para lembrar a sua incapacidade atual. Mesmo depois de abandonar Homeworld, as ideias de capacidade continuam ligadas à sua suposta falta de habilidade sem os seus Limb Enhancers. Steven e Amethyst tentam ajudar ela, mas acabam reforçando seu senso de incapacidade. Is it working? I think so. Pull harder! Ow. I think I just heard a crack! Ow. That's her Ow. powers Ow, opening, ow, Steven. ow, ow. Ow, 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 ow. Drop me now. Até que a Amethyst joga fora seu novo tablet Wait. No! It's all that I am! Peridot! Metal powers! e ela descobre ser o Magneto. Eu gosto bastante desse episódio porque a mensagem é extremamente simples, mesmo que você acredite ser inútil, todo mundo tem alguma coisa que o faz especial. E, além disso...
Sabe agridoce? Esse episódio é agridoce. Depois de sua namorada ir embora e levar a casa junto, Peridot aceita isso de uma forma super saudável. Como uma forma de alegrá-la, Steven e Amethyst levam ela para o kindergarten. Why exactly are we taking this outdated clackety ship there? The Prime Kindergarten has a very convenient ward pad. We're taking the scenic route. Come on, Peridot, take a look at the beautiful countryside. No. Your efforts to entrance me with Earth's beauty are pointless. My sector of countryside was perfect. Now it's somewhere in space. Just let me know when we get there. Onde eles descobrem uma flor crescendo no que antes era desolado e sem vida. Isso cria esperança neles de plantar flores para vê-las crescerem. Peridot também cria esperanças, mas no dia seguinte, bem... Esse é um daqueles episódios com uma mensagem até que bem deprimente. Nem tudo tem conserto. Às vezes, quando você destrói algo, não importa o quanto você queira que isso volte a ser como era antes, e trabalha com todas as suas forças para que isso aconteça, nada vai voltar a ser como era antes. Mas, como eles dizem, se você se focar apenas no que está destruído, você perde toda a beleza ao seu redor. Now that's some plants. Guess the countryside out here is pretty beautiful. But who cares? I wanted to have this for the kindergarten. Even if there was nothing we can do for that one patch of land, there's still a whole earth blooming all around us. Yeah, why don't we try gardening in literally any other place? It'll be easier than trying to plant in the kindergarten. That dirt doesn't care how green your thumb is. Green thumb, 'cause you're green. I know that! So, are you in? Do it, say yes. Fine. I've got literally nothing else to do. Yay! Yeah. A principal desvantagem desse formato é discutir as coisas fora de ordem, o que complica um pouco os pontos que eu quero fazer, porém já é um pouco tarde para eu voltar atrás. Ok, era de falar sobre um episódio super simples na superfície, porque ele é basicamente a Peridot sendo super fofa por 10 minutos. Why did the chicken cross the road? The chicken wanted to get to the other side of the road. Ah! What's a chicken? How could anyone indulge in this? Baseless drivel! I'll have no part of it. Hour 78 of Camp Pining Hearts. It's the Cooler War Bullet. Now I'm a traitor. A rebel! A crystal gem. He told me that was rude. Rude. And that's why Percy and Pierre are objectively the best for each other! Ah! Bark, bark, I'm a chicken. I get the joke now. Although while doing chore, I did happen upon a container containing many shirts. Imagine, appearance modifiers that aren't melded to your body. Ooh. Nice shorts. Mas que é o meu episódio favorito da série. How did these get here? Ah! Log Date 7152 é o último episódio da saga do celeiro. E é uma série de vinhetas mostrando o processo da Peridot em aceitar a Terra e a sua diferença de costumes em comparação a Homeworld. Mais especificamente, o processo da Peridot em aceitar a Garnet. Ok, vamos falar sobre o que eu tô querendo dizer com saga do celeiro. Eu vou começar falando que detesto quando as pessoas que dizem que gostar de Steven Universe reclamam de episódios filler, porque eu não tenho a sensação que essas pessoas entendem o ponto da série. Sabe, essas pessoas tendem a ver que a única coisa importante na série são os mistérios envolvendo as Gems e Homeworld, e classificam os episódios em Beat City como se fossem entidades menores, distantes do drama intergaláctico, sem perceberem que os dois estão conectados pelo amadurecimento de Steven. Steven Universe é um Bildungsroman. Eu detesto alemão. Bildungsroman é um gênero literário que surgiu na Alemanha que mostra o crescimento e amadurecimento dos protagonistas. Porém, diferentemente de outras histórias de amadurecimento ou coming of age, o Bildungsroman se foca no crescimento moral e psicológico dos protagonistas. Bildungsromans tendem a não ter antagonistas, pois eles são histórias sobre personagens contra uma sociedade restritiva e o seu processo de encontrar felicidade dentro dessa sociedade. To paint is one of the keenest pleasures I have ever known.
Then your pleasures have been few. Are you satisfied with them? Far from it. I imagine things I'm powerless to execute. Assim dá pra ver como a série é uma história de amadurecimento do Steven, que começa a história como um garoto inocente que vive uma vida fácil em uma cidade pacata. I'm sorry, Steven. I guess they stopped making them. Stop making them? Why in the world would they stop making Cookie Cats? They're only the most scrumptious and delicious ice cream sandwich ever made. Don't they have laws for this? Mas que também vive sob a sombra da sua mãe. It's just... I mean, I don't know how to feel about you, but everybody else does. I wish I could have met you. Then this place could make me sad, and I could cry healing tears, like you. Are you okay? Keep going. E que se transforma em um adolescente que aprende com seus erros no caminho. Para de tentar se encaixar no papel que sua mãe deixou para trás, depois de aprender todos os erros que ela cometeu. E aprende a amar os seus defeitos e o passado da sua mãe, e como tudo isso faz ele ser quem ele é. When did you get so mature? Somewhere in between learning to summon my shield and finding out my mom is a war criminal. Steven Universe até tem antagonistas, como a Peridot, a Jasper e as Diamonds, mas elas não são antagonistas como em, digamos, Star Wars. Star Wars coloca o seu principal antagonista como puramente ruim. O Imperador escolheu destruir uma república e se tornar o tirano da galáxia. In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the First Galactic Empire! Já as Diamonds são apenas reféns da sua ideologia, que detesta e rejeita todos que não se conformam nos seus papéis pré-definidos, seja ele como opressor ou oprimido, ignorando a dor que essa sociedade inflige em todos, oprimido e opressor. Entendeu? É uma alegoria. Peridot é a primeira antagonista que as Crystal Gems encontram, e ela é mostrada como apenas um peão dessa sociedade opressiva. Ela está apenas seguindo ordens, confiando que as Diamonds sabem mais do que ela, até que ela acaba presa na Terra, abandonada por Homeworld e depois sendo capturada pelas Crystal Gems. E agora, a saga do celeiro. Esses episódios mostram o arco de redenção da Peridot através da locação do celeiro, e cada episódio mostra ela se aproximando de cada uma das Crystal Gems aos poucos. Primeiro com Steven, que ativamente quer ver a Peridot aprendendo com seus erros e sobre a beleza e importância da Terra. Depois com Pearl e Amethyst, onde ela tem que entender que o que a Homeworld já ensinou sobre como as gems funcionam é mentira. Pearl mostrando ser mais do que o papel submisso que ela foi criada para exercer, e Amethyst se mostrando ser mais forte do que o seu defeito demonstraria. E depois tendo que aprender que as Diamonds também não são as deusas perfeitas que não cometem erros que a propaganda de Homeworld mostra que elas são, o que faz ela rejeitar Yellow. Mas é com Garnet que ela aprende sua principal lição e é o que faz com que ela decida ser uma pessoa melhor. Relacionamentos. Fusão é uma metáfora não muito perfeita para relacionamentos de todas as formas. Para Homeworld, fusão é puramente utilitário, apenas uma forma de fazer as gems do mesmo tipo mais fortes. Mas para as Crystal Gems, fusão funciona para acentuar o relacionamento uma com a outra. Seja ele amigável, como no caso da Connie e do Steven, fraternal, como no caso do Steven com a Amethyst, ou abusivo, como o caso da Lápis e da Jasper. E, ok, é hora de entrar numa pequena digressão e defender a Lápis Lazuli. Trauma é um assunto complicado, tanto que eu não me sinto completamente qualificado para falar sobre. Mas eu vou falar sobre do mesmo jeito. Só leve o que eu falar aqui com um certo ceticismo, pois eu não sou um especialista em absolutamente nada. Lápis é normalmente lida como uma vítima de um relacionamento abusivo, o que outros criticam dizendo que, na verdade, ela é a abusadora. She's the one you should be afraid of. That's not true. You can't lie to me. I've seen what you're capable of. I thought I was a brute, but you're a monster. Porém, o negócio é mais complicado. Lápis não é apenas a abusadora ou a vítima, mas ela é o resultado de um ciclo de abuso. Primeiro nas mãos de Homeworld, sendo confundido com uma Crystal Gem e presa em um espelho. I was picked up by a Homeworld soldier and confused for a crystal gem, and used as a tool. They'd ask me, show us your base. Where is your leader? I didn't know. And I couldn't say, I'm not one of them. Depois pelas gems que a mantiveram no espelho por milênios. You three knew I was in there. And you didn't do anything. Quando ela finalmente é libertada por Steven e volta para Homeworld, ela é presa e é trazida de volta para a Terra, onde acaba decidindo salvar a vida de Steven depois de ser forçada a fundir com Jasper. What are you doing? I'm done being everyone's prisoner.
Now you're my prisoner, and I'm never letting you go! Lapis! Let's stay on this miserable planet together! Yikes. Um evento traumático traz consigo várias emoções difíceis de controlar e é necessário criar alguma forma de escape para essas emoções. Muitas vezes essa forma de escape vem com uma baixa autoestima, autodepreciação ou até mesmo automutilação. Porém, não é incomum essa raiva e frustração ser usada para ferir outra pessoa, mesmo que não seja intencional. I was terrible to you. I liked taking everything out on you. I needed to. I hated you. It was bad. A Lapis fere Jasper, pois ela vê isso como uma forma de proteger alguém que é importante para ela. Can't you see? I can't stop. Not for a second. Don't look for me. I don't want your help. But just let me do this for you. Lapis. No! E acaba se sentindo bem em achar um escape para sua raiva no embate por controle Malachite. Mas mesmo assim se sente culpada por descontar a sua frustração e ódio em outra pessoa. E não sente que ela é uma pessoa boa o suficiente para merecer ser tratada de forma positiva por Steven depois de se separar de Jasper. I can't stop thinking about being fused as Malachite. How I used all my strength to hold her down in the ocean. How I was always battling against Jasper to keep her bound to me. But it's not like that anymore. You don't have to be with Jasper. That's not it. I miss her. What? We were fused for so long. But she's terrible. I'm terrible. I did horrible things. I broke your dad's leg. I stole Earth's ocean. Go on. Tell me I'm wrong. Porém, ela percebe o seu erro na fusão com Jasper. What we had wasn't healthy. I never want to feel like I felt with you. Never again. So just go. E ela toma a atitude de deixar isso pra trás e seguir em frente. O seu relacionamento com a Peridot acaba se tornando essa oportunidade de evolução. Peridot. Are you okay? De uma forma positiva e saudável. Go get over it, Percy. Go make another friendship bracelet. Seriously. Porém, quando confrontada de volta com a possibilidade de perder tudo de novo, ela tenta controlar Peridot como uma forma de, na visão dela, salvá-la. Mas Peridot não aceita e ela deixa o seu medo tomar conta e vai embora. Mas, assim como com a Jasper, ela percebe o seu erro e volta para salvar aqueles que ama, provando não necessariamente ter superado, mas não deixando o seu medo e trauma tomarem conta de si das relações que ela forma. What? Lapis! You're really here. Hey. O que significa que ela e a Peri vão fundir na sexta temporada. O que eu tava falando mesmo? Ah, é. E fusões também representam relacionamentos amorosos, como com a Garnet. Garnet é um relacionamento gay, além de ser a sua própria pessoa. Assim, ela é usada pela série para discutir como esses relacionamentos funcionam. E é ela que ensina a Peridot, que não consegue entender por que a Garnet existe, o que esses relacionamentos significam. Peri mostra estar interessada em entender mesmo que ainda não se sinta pronta para fundir contra Jem, mas ainda está confusa sobre Garnet. I can't do it. That's fine. Peridot, I'm proud of you. Why? Because you made an effort to understand me. But I still don't understand you! Why are you fused all the time? E ela, que prestou atenção na obsessão da Peri pela série Campaign Hearts, se compara ao OTP da Peridot. I'm Percy and Pierre. Oh! Peridot não se aproxima de Garnet porque essa entende seus interesses, mas porque ela fez o esforço em entender Peri, e ela faz o esforço em entender Garnet. Essa saga mostra Peridot aos poucos aprendendo a abandonar a sua antiga ideologia supremacista e opressiva em favor de algo mais inclusivo. E isso é importante para a série como um todo. Peridot aparece pela primeira vez como uma vilã cruel e sem remorso, mas Steven vê o bem dentro dela que nem ela vê. E isso faz com que ela cresça como pessoa. How do you feel? Big. Metaforicamente. Mas nem todas as gems veem essa alternativa, e é aí que está a jornada do Steven. Algumas gems, como a Jasper ou as Rubies, não conseguem ver um mundo fora da visão da sociedade opressiva em que elas foram criadas, e rejeitam todas as tentativas de Steven em ajudá-las, pois veem isso como um sinal de fraqueza perante ao inimigo. You want gems after they're worthless. You wait until after they've lost. Because when you're at the bottom, you'll follow anyone that makes you feel like less
Enquanto outras, como a Bismuth, não conseguem ver o bem naqueles que vêm como opressoras, e a única solução seria a destruição de todas que discordam dos seus ideais. Wouldn't that make us the same as Homeworld? Of course not! We'd be shattering them for the sake of our cause, to protect our allies, our friends, to free all gems from Homeworld's tyranny. It's just, it's not what a crystal gem would do. Don't tell me what a crystal gem would do. Nobody's more crystal gem than I am. Steven é confrontado por todos esses pontos de vista e precisa se tornar alguém que possa consertar os erros que sua mãe cometeu, sabe? Armando toda uma guerra que matou várias Jasmine enquanto ela mentia para todos à sua volta. Mas ainda vendo o idealismo da sua mãe, a vontade de proteger a vida e a beleza da Terra contra aqueles que apenas querem Mas ainda vendo o idealismo da sua mãe, a vontade de proteger a vida e a beleza da Terra contra aqueles que apenas querem explorá-la e destruí-la. Em um business romance convencional como Jane Eyre, a protagonista tem que caber sua felicidade dentro de uma sociedade opressiva, enquanto Steven decide destruir essa sociedade, pois, para ele e para Rose, o que faz a Terra bela é a oportunidade de mudança. Algumas gems, como a Jasper, veem isso como uma fraqueza. Just look at this one! You've stripped her of everything! Her limb enhancers, her status, her dignity. I still have one of those things. Mas a jornada de Peridot mostra que isso é difícil. Mas é o que traz felicidade para os personagens. Ela teve que perder tudo para começar a mudar, e isso fez dela uma pedra melhor. Talvez você esteja se perguntando, se a ideia era fazer uma análise de Steven Universe, não seria melhor apenas fazer uma análise ao invés de estruturar um vídeo inteiro como uma lista onde você fala tudo fora de ordem? É. Seria. So, what have you been up to?